Bom, pessoal, então mudando de tema agora, vamos iniciar o tratamento da chamada venda com reserva de domínio. Também uma cláusula especial, a compra e venda. A venda com reserva de domínio é tratada no Código Civil entre os artigos 521 a 528. Basicamente, é uma modalidade especial de compra e venda de móveis, apenas móveis, em que o vendedor tem a coisa vendida como garantia do recebimento do preço. Portanto, no momento inicial, apenas é transmitida ao comprador a posse da coisa. A propriedade permanece com o alienante e passa ao adquirente apenas após o pagamento integral do preço. A gente pode resumir a venda com reserva de domínio a uma palavrinha bastante conhecida, principalmente das pessoas com mais de 30 anos, que é o chamado crediário. O que era muito comum no passado? Ainda existe, mas hoje com uma menor incidência. Você precisava comprar um eletrodoméstico, se dirigia a Casas Bahia, ao Ponto Frio, às lojas 100 e similares, e escolhia lá o modelo da sua preferência, vamos imaginar uma geladeira, e não possuindo dinheiro para fazer o pagamento à vista, firmava um crediário com a loja. Através desse crediário, você assumia perante a loja vendedora do bem a obrigação de pagar o preço do eletrodoméstico adquirido em prestações. Só que, e geralmente suaves prestações de 12 vezes para cima, muitas vezes. Temendo a possibilidade de inadimplemento de parte dessas prestações pelo adquirente, a loja, por meio do crediário, celebrava com ele uma venda com reserva de domínio. Ou seja, a loja de imediato transmitia a posse da coisa para o adquirente saía da loja com o eletrodoméstico, no caso de uma geladeira não, porque ela era entregue por prepostos da loja, no endereço indicado, mas a entrega era feita de imediata. Porém, ao contrário do que acontece normalmente, o comprador, nesse caso, não saía dono da coisa, né? Não havia tradição da propriedade da coisa. O adquirente recebia imediatamente a posse do eletrodoméstico, o levava para casa, recebia um carnê para pagar as prestações ajustadas do preço, e à medida em que ele conseguisse integralizar o pagamento das prestações, ou seja, pagar totalmente o preço, automaticamente, com o pagamento da última parcela, ele se tornava dono da coisa. Então, a venda com reserva de domínio constitui uma cláusula especial à compra e venda em que a própria coisa adquirida serve de garantia para o vendedor de que ocorrerá o pagamento integral do preço. Vejam, as lojas sempre fizeram isso antes da vigência do Código de 2002, quando vigorava o Código de 1916, porque também no Código
1916, havia previsão desse instituto, dessa cláusula especial à compra e venda, da venda que se denomina venda com reserva de domínio. Certo? Então, assim, esse tipo de cláusula em que as partes ajustam que a própria coisa vai servir de garantia do pagamento do preço pelo adquirente, a lei garante essa possibilidade. A lei permite que isso seja estabelecido. E isso facilita a compra e venda em prestações, né? Porque confere ao vendedor uma maior garantia. Nós vamos ver que se porventura o adquirente, o comprador, dentro do prazo lá de pagamento parcelado do preço, se tornar inadimplente, para o vendedor existe a possibilidade de pura e simplesmente reaver a coisa, certo? Reaver a coisa do adquirente para vendê-la novamente e usar o dinheiro adquirido na venda para saldar aquelas prestações que porventura se encontrarem em aberto. Então, é como eu anotei no resumo que eu passei a vocês. Ela tem por finalidade assegurar o vendedor que retém o domínio do bem apenas no interesse da garantia que deseja do integral pagamento do preço. A falta de outro instrumento igualmente eficaz, ele permanece dono, porém privado do uso da coisa e vinculado ao comprador. O seu domínio vai se esvaziando progressivamente a cada prestação nova satisfeita pelo comprador, até se exaurir de vez ao momento da quitação. A venda com reserva de domínio, ela vem gradativamente sendo substituída por outros tipos de negócio que acabam conferindo uma garantia ainda maior, né, para os vendedores, principalmente de bens de consumo duráveis. Atualmente, se você vai a uma dessas lojas americanas, Casas Bahia, Loja 100, Ponto Frio, e opta e deseja comprar um eletrodoméstico qualquer, geralmente, se a aquisição for feita a prazo, você vai, naquele momento da consumação da compra e venda, tomar crédito com uma financeira conveniada à loja e vai receber da loja o bem e aliená-lo fiduciariamente em favor dessa financeira. Então, enquanto você tiver que pagar o financiamento para a financeira, ela é a dona do bem e você fica apenas como mero possuidor. A partir do momento em que você vai quitando as prestações do financiamento, você vai cada vez mais se tornando, chegando próximo a se tornar dono da coisa. Qual é a vantagem desse tipo de negócio para o vendedor? O risco dele é zero, né? Porque na venda com reserva de domínio, tudo bem, ele não transfere de imediato a propriedade ao comprador. Ele conserva a propriedade consigo e transfere apenas a posse. E a partir do momento em que o comprador vai pagando as prestações, ele vai se aproximando de conquistar a propriedade. A propriedade conservada pelo vendedor, ela vai se diluindo até o momento em que, com o pagamento da última prestação, o comprador se torna dono da coisa. Na alienação fiduciária em garantia, celebrada com financeiras em parceria
com vendedores, o risco do vendedor é zero. Ele se desvincula completamente do negócio no momento em que entrega a coisa para o comprador. Né? São contratos coligados. Ele recebe o preço diretamente da financeira, transfere a coisa para o comprador, e o comprador, por força do contrato celebrado com a financeira, é que vai transferir a propriedade da coisa recém-adquirida à financeira, que lhe garantirá a posse do bem durante o tempo do financiamento, e conforme houver o pagamento das prestações do financiamento, o adquirente vai se tornando de fato o dono da coisa. Espero que vocês tenham entendido a dinâmica, é muito parecida. A diferença é que na venda com reserva de domínio, o vendedor não se desvincula do comprador até o momento em que ocorre a integralização completa do preço. Até o momento em que o preço é pago em sua plenitude, existe vínculo entre o vendedor e o comprador. Então, o vendedor aliena a coisa, mas conserva a propriedade do bem como garantia até o recebimento integral do preço. Recebido integralmente o preço, aquela propriedade limitada que o vendedor conservou consigo como garantia de que iria receber o preço, é automaticamente transferida ao comprador. Isso é venda com reserva de domínio.